Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos novamente aqui na semana do servidor de arquivos na nuvem. Vamos falar sobre painel administrativo do nosso servidor de arquivos na nuvem, o VBox. Vou mostrar como ele é simples de ser administrado. Estou hoje na presença novamente do Marcelo Vincenzi, que estava ontem aqui com a gente. Pessoal, áudio, como estamos? Estão me ouvindo bem? Sinalizem com um ok, uma boa tarde. Legal. Perfeito. Qualquer dúvida, só sinalizar pelo chat que a gente tenta ajustar. Novamente informando, as perguntas podem ir enviando normalmente para a gente. Nós vamos separando aqui as que a gente for conseguindo responder durante o webinar, nós vamos respondendo. Caso contrário, no final a gente tem sempre um espaço para responder as perguntas. Poxa, mas e se não der tempo? Se não der tempo, fiquem tranquilos, que nós entraremos em contato com vocês para responder essas perguntas. Tá ok? Marcelo, como está? Tudo bom? Oi, Thiago. Tudo bem? Oi, pessoal. Obrigado pela presença e participação aí de vocês. É muito importante aí para contribuir e ajudar a gente a melhorar o serviço e conseguir responder melhor as perguntas. Então vamos lá, antes de começar o papo, eu vou apresentar um pouquinho da minha história e como começou esse mercado de arquivos em nuvem voltado para empresas aqui no Brasil. Meu nome é Marcelo Vincenzi, trabalho com TI, com internet, data center, já há mais de 20 anos. Aqui na Penso eu cuido de uma área chamada Novos Negócios. Essa nossa área é voltada para inovação. E principalmente entender o que os nossos clientes precisam para trabalhar e aí entendendo junto com os principais fabricantes de tecnologia do mundo quais são as soluções que eles estão oferecendo, como é que elas estão formatadas e tudo mais, levar isso até o nosso cliente para atender as demandas. Então é um grande radar de tecnologia. Em 2013, quando o VBox começou, quando a gente começou com o serviço de servidor de arquivos em nuvem, nós já tínhamos aí praticamente todos os serviços que rodavam na rede local dos clientes, o próprio servidor de aplicação, sistemas, ERP, CRM, e-mail, né? Então serviço de e-mail, Exchange, Zimbra, tudo que rodava dentro de casa antigamente já estava rodando no data center como serviço. A parte de backup, então o serviço de cloud backup, no começo da Penso a gente tinha um serviço de coleta que tinha que se deslocar até os locais, a cada escritório, a cada cliente, para fazer a coleta do backup, levar isso para um cofre, para uma sala segura, enfim. E aí nós fomos buscar uma solução de backup que pudesse ser feito em cloud de forma automatizada. Então tudo isso já tinha, a gente já conseguia entregar no data center e só faltava uma coisa, efetivamente, para conseguir levar toda a infraestrutura de TI do cliente para dentro de um data center, para o cloud. Faltava o servidor de arquivos. Então, foi aí que começou o nosso trabalho de formar um time, testar praticamente todas as soluções que estavam disponíveis aí no mercado, entender quais eram as principais demandas que os clientes tinham e as principais características que cada ferramenta podia entregar, e aí conseguir entender quais eram as melhores opções para a gente oferecer para os clientes, e foi aí que surgiu o VBox. Nesse processo todo de avaliação, de testes e de implantação, a gente aprendeu muito. E o que a gente vai falar aqui é um pouquinho desse aprendizado, né? Vai trazer para vocês e ficamos à disposição para responder qualquer tipo de dúvida, inclusive cenários específicos aí da sua empresa que você queira trazer para a gente incluir no nosso bate-papo de hoje. Ok? Bom, vamos lá. Então, não precisa ser um técnico para administrar um servidor de arquivos na nuvem, né? Eu apresentei essa semana um outro webinar chamado Comparativo do Dropbox, Google Drive, OneDrive e VBox, né? E a ideia de hoje é falar focado em o quão simples é gerenciar um servidor de arquivos na nuvem dentro da sua empresa, ou seja, o quão mais simples é do que você faz hoje, né?
E detalhe, com um poder de controle, de visualização de tudo que está acontecendo, independente de é no servidor da matriz, ou é num servidor de uma filial, ou é num ambiente de nuvem compartilhado por várias pessoas que estão em várias localidades diferentes. Ou seja, tudo isso num serviço de arquivos em nuvem é extremamente simples. E a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. O primeiro ponto que eu gosto de falar com relação à simplicidade é toda a infraestrutura que você precisa ter. Quando você trabalhava com o serviço de arquivos local, né, tinha um servidor de arquivos, era necessário, primeiro de tudo, comprar um servidor, comprar uma licença do sistema operacional, esperar que esse servidor chegasse dentro da sua empresa, né, comprar garantia, né, era super importante aí você ter uma garantia, um serviço crítico para a empresa. Toda a infraestrutura que você tinha que oferecer para esse servidor funcionar direitinho, seja um serviço de backup, um no-break, um ar-condicionado para o CPD, tudo isso, né, impacta em custo, impacta em espera, e você ter que ter um contrato aí de garantia para peças de reposição, mas se queimar a placa-mãe, quanto tempo o seu serviço ficava fora do ar? Então, o primeiro ponto de simplicidade é que a sua TI, de uma forma geral, não vai precisar fazer investimento nenhum em hardware e em software, né, em licenças. Você já tem isso contratado como serviço, está tudo incluso, contanto que você tenha internet dentro do seu escritório, ou de onde quer que você trabalhe, home office, filial, em movimento, de dentro do cliente, não importa mais. A internet já resolve o seu acesso ao seu ambiente de arquivos. Então, zero investimento de aquisição. Segundo ponto, é muito comum que as empresas hoje tenham uma dinâmica de trabalho muito rápida, né? A agilidade é o que manda, e você pode ter um servidor de arquivos novo, ou uma pasta de trabalho, ou um grupo inteiro, uma área toda, um evento, um novo projeto, e recurso para atender isso instantâneo. Então, em 5 minutos você configura uma nova situação para atender a partir da nuvem, né? A partir do painel de controle, e conseguir fazer com que o seu time comece a trabalhar instantaneamente. E o mais interessante disso é que você já tem a possibilidade de fazer um upgrade de espaço. Então eu tenho 500 GB de dados hoje e sei que vou crescer para 1 TB. Então você consegue fazer esse upgrade sem ter que se preocupar em comprar um hardware, por exemplo. Outra coisa que é importante é você consegue, mesmo que você não tenha previsibilidade, eu vou passar de 100 para 200 pessoas. Às vezes aquele hardware que você comprou lá atrás, né, no modelo antigo, você tinha que fazer um upgrade nele. Mas às vezes não dava para fazer um upgrade, você tinha que comprar tudo novo. E o servidor em nuvem, ele automaticamente te dá uma premissa de que você pode expandir, diminuir, crescer e alterar as quantidades de espaço de armazenamento na hora que você precisar. Tá? Então esse é um ponto aí de bastante ganho. Você não precisa ter recursos que você não usa comprado com antecedência. Né? E o terceiro ponto que é importante frisar na questão de simplicidade eu vou gerenciar tudo de um painel centralizado, e esse painel vai me dar poder de resolver praticamente todas as coisas remotamente. Então, quando você pensa em gerenciamento, né, aí eu estou falando como TI, mas também como controle da informação da empresa, né, os seus dados, as suas informações, o que seus usuários têm de permissão de acesso, tudo que cada colaborador precisa usar, está no controle em um único só lugar. É super simples de fazer, é super simples de alterar. Né? É muito comum, por exemplo, alguém faz um contato aqui com a gente e fala: poxa, eu estou sem permissão numa pasta da operação do cliente que eu estou alocado, etc. E você vai lá, dá um clique e automaticamente a pasta aparece no computador, parece mágico. Né? Então, não importa mais se seu time está em Manaus, se está no Rio, se está em Porto Alegre, o que quer que aconteça, você consegue resolver remotamente essa situação. Ok? Bom, a simplicidade também está
em um fator que aí a gente julga o mais importante. Qualquer pessoa, seja ela de TI, formação técnica, ou uma pessoa da área administrativa, um dono da empresa, uma pessoa que não tem uma expertise em TI, é capaz de administrar o VBox. É capaz de administrar isso e controlar com qualidade o uso das informações da empresa. E para que uma pessoa aprenda a fazer isso, ela precisa de no máximo 1 hora. Então, em 1 hora, você não precisa de certificações demoradas, você não precisa mais fazer prova técnica. Tudo que você precisa é possível cobrir em 1 horinha. Outra coisa importante é que o treinamento já está incluso. Então, todos os clientes que têm um VBox já têm acesso a esse treinamento. Um ponto importante seja lá, você tem uma TI de 5 pessoas ou 500 pessoas, não importa. Esse treinamento já está incluso e você vai conseguir fazer isso tudo rapidamente. Ok? Bom, agora vamos para o que interessa, o painel de controle. Né? Como é que você vai fazer isso? Como pode ser tão simples? Como é que o dia a dia aí vai dar para você a facilidade de controlar tudo num lugar só? Primeiro ponto, o painel é acessado via web. Então tudo que você precisa fazer está lá no seu navegador, está direto no seu computador, está direto no seu... Eu já fiz várias vezes mudanças importantes, rápidas. Alguém foi desligado, precisa cortar um acesso, etc. Pelo meu próprio celular. Eu estava no mercado fazendo lá um ajuste de permissão. Então o acesso via web torna tudo muito simples. O outro ponto é a visão geral em tempo real. Então você consegue bater o olho na tela e ver se você está com risco de consumir todo o seu espaço, se tem mais pessoas que têm permissão de administrador do que devia, se tem alguém que está mexendo em permissões, em pastas, ele tem lá um log de atividades muito bacana. O controle dos dados e das permissões, você consegue, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, um relatório para o nosso RH, que recebe todo dia 1º de cada mês, o que todos os funcionários e que todo mundo tem acesso. Então eu garanto que um funcionário antigo não vai ter acesso. Né? Então isso é uma questão de conseguir não só auditar o que está sendo usado, quem está fazendo, quem deletou, etc., mas também de ter relatórios automatizados para áreas da sua empresa que possam ajudar nesse seu controle. Porque às vezes quem está cuidando não tem toda a informação e ele pode não só demonstrar isso para outros gestores, como fazer isso automaticamente. Eu vou mostrar em PDF, ele pode fazer em arquivo Excel, ele pode fazer em CSV para ser importado por outros sistemas. Ok? Vamos lá. Bom, como funciona o painel de controle? Essa é a parte que todo mundo quer ver. Normalmente é muito comum a gente receber pedido aqui, eu queria testar, queria visualizar, aí você, para poder pôr a mão especificamente no painel de controle. O Jean já mostrou um pouquinho isso, como funciona. Eu vou ter que abrir um navegador aqui. Vou logar. Eu vou mostrar o da Penso. Tá? Por que eu quero mostrar o ambiente da Penso? Porque a gente já usa há bastante tempo. Ops. Já está aqui, tá, beleza, tá. O que acontece? Quando eu mostro da Penso, ele já está populado. É diferente de um POC que você vai começar do zero, está tudo zero, não tem informação nenhuma. Então você tem que começar a usar para realmente conseguir perceber o que essa visão geral te dá, como os recursos funcionam. Então aqui eu já vou te trazer um ambiente populado, tá? É um ambiente em produção. A Penso já não tem um servidor de arquivos desde 2013, finalzinho de 2013 a gente desligou nosso servidor de arquivos. Então já operando totalmente na nuvem. E aí a Penso tem cenários complexos, né? Nós gerenciamos ambientes que estão espalhados no Brasil todo. Então tem um time da Penso em diversas localidades, só que em São Paulo são 60, 70 clientes que têm equipe da Penso presencialmente. Né? Então a gente acaba
acaba que faz efetivamente o uso dos serviços e faz o gerenciamento todo por aqui. E não toma basicamente muito tempo, tá? É bem rápido de fazer. Bom, primeiro ponto, no painel de controle você tem uma visão geral aqui de uso de espaço. A gente faz um controle rígido, tá? Não aumento muito, mas eu tenho vários alertas aí que me ajudam a não ficar sem a cota. Então nós temos 700 GB, usamos 677 GB. Como é que é a distribuição de uso disso? Revisões. O que é uma revisão? Revisão é toda vez que alguém altera um arquivo, ele guarda as cópias de como esse arquivo era antes por 30 dias. Isso é automático aqui no VBox, então 30 dias é um padrão. Ele faz a mesma coisa também para arquivos excluídos. Então, vou falar, deletei uma planilha, deletei um documento, um contrato. Esse contrato vai ficar numa área de retenção disponível para ser restaurada. Vou mostrar isso, é bem legal. Então, logo de cara, tudo aquilo que é alterado, tudo aquilo que é deletado, você já está protegido por 30 dias. Eu tenho uma determinada situação que eu preciso ter uma policy diferente para essa retenção, preciso ter 3 meses, 6 meses, 1 ano. Conversa com a gente consegue aplicar isso, customizar isso para você. Okay? Pasta de usuários, assim como um Dropbox, um Google Drive, você como administrador do VBox consegue dar uma cota para cada usuário. Então, o conceito é simples. Os dados, o ambiente, a estrutura do VBox é da empresa. Então, quem administra, quem toma conta de tudo é o administrador. E quando eu tenho as pastas da rede, né, vamos chamar assim, marketing, vendas, operação, clientes, TI e tudo mais, essas pastas são da empresa, elas não fazem parte das pastas de usuários. Ok? Então, por exemplo, a pasta da Penso, toda a estrutura de pastas aqui que eu vou mostrar para vocês, elas são pastas da Penso. Mas eu também posso dar para o meu usuário a permissão de ter uma pastinha dele específica com uma cota totalmente limitada a 1 GB, 10 GB, 100 GB, para que ele possa também fazer uso do VBox fora das pastas da empresa, numa área como se fosse um home folder dele. Então isso dá uma facilidade de trabalho para o usuário, mas também eu tenho controle absoluto sobre esse espaço de trabalho do usuário. Okay? Existe uma parte de backup, que é bem interessante, que ele também mostra aqui quanto que está se gravando em backup. Isso não é o backup dos arquivos excluídos da revisão. Isso é uma ferramenta de backup que vem embarcada no VBox, que é muito legal. O VBox é um dos únicos que tem essa funcionalidade, onde o administrador consegue remotamente fazer um backup de uma pasta, por exemplo, no computador do usuário. Então, para que isso serve? Eu tenho usuários que trabalham em campo, remotos e com notebook, e eu coloco lá arquivos, ele peço para que ele coloque sempre arquivos importantes nessa pasta e mando o VBox coletar. Se por acaso ele for roubado, o notebook morreu, a placa-mãe parou de funcionar, o disco não liga mais, enfim, qualquer desastre ou roubo que tenha acontecido, esses arquivos que ele arrastou pela pastinha do backup, automaticamente eu tenho como mandar um notebook novo para ele, falar, vai na loja, compra um novo, instala o VBox, loga com o seu usuário e senha, e eu mando entregar essa pastinha de backup no computador dele. Muito simples de fazer. E aí tem as pastas, os compartilhamentos de equipe, que são as pastas efetivamente da sua rede. Você vê que aqui é a grande maioria dos dados usados aqui na Penso, por exemplo. Do lado direito você tem os totais, quantas contas a gente tem, 161, quantas delas são admin, quantos convidados tem no nosso ambiente. Então, cada funcionário da Penso tem o direito de convidar um terceiro externo à Penso, um cliente, um fornecedor, um parceiro, a acessar uma pasta ou acessar um arquivo. No caso de pasta, ele pode também ser convidado não só a acessar, mas contribuir, ou seja, colocar um arquivo lá dentro para você. Então, criar os data rooms, vamos chamar assim. E toda vez que ele faz isso, essa licença como convidado é gratuita. Então, ele pode ter, não importa, é ilimitado. E isso é controlado pelo administrador. Então eu posso saber quais são as pessoas que o nosso time aqui está compartilhando informação e quais as informações que eles estão compartilhando. E como administrador eu também posso dizer que eu só vou permitir compartilhamento de informação se o link que é enviado for protegido por login e senha, ou seja, um compartilhamento seguro. Então eu posso determinar que a política da Penso eu só vou permitir compartilhamentos se eles forem protegidos por usuário e senha.
Ou não, posso permitir compartilhamento público, ou não vou permitir compartilhamento para ninguém. É você que cuida dessa configuração. Aí ele mostra um total de raízes, arquivos, mais ou menos para você poder ter uma visibilidade. Ele vai mostrar aqui logo abaixo atividades recentes. Ele vai colocar vários triggers, vários gatilhos de informação que a gente foi configurando no VBox. Ele fica logado e fica sendo mostrado aqui em tempo real. Outra coisa, a largura de banda. Né? Então a gente consegue perceber aqui, opa, o que houve de ontem para hoje? O que aconteceu que usou tanta banda assim, ou houve uma grande movimentação de dados, isso é importante para ver. Aí ele mostra aqui também o uso de espaço por extensão de arquivo, né? Então quais são os tipos de arquivo que estão consumindo maior uso do nosso armazenamento. Alertas de uso de cota aqui são dos home folders, né? Então o Renato Peota usou 80% da cota dele, e por aí vai. Usuários com maior armazenamento pessoal, a gente tem usuários que tem mais cota, tem usuários que tem menos cota, isso é gerenciado pelo admin, mas aqui ó, a cota usada pelos aqui os top 10 usuários. E aqui o uso de espaço ao longo do tempo, eu posso ver se teve grande movimentação, tá vendo? Nosso perfil é bem estável, a gente não tem grandes movimentações de dados agora, né? Mas quando tiver isso vai ficar bem visível, né? Quando isso acontecer. E aí os computadores consomem mais banda, enfim, tem bastante informação logo de cara no dashboard, né, no visão geral. Explicando um pouquinho como é que é o gerenciamento disso. Então, você tem 3 tipos de usuários, né, 3 tipos de organização de usuário. As contas, então aqui eu vou ver aquelas 161 contas que a gente tem. Ele vai me listar, então ele vai listar tudo. Vamos lá, que está meio lento aqui. Listou 161 pessoas, vai mostrar por página, cota, ele dá um resumo aqui bem interessante. E ele mostra também um pouquinho mais de quais são os dispositivos que essa pessoa se conectou, o que ela usou para conectar o VBox, quais são os computadores que ela usa, certo? Que, por exemplo, pode ser usado só via web, por exemplo aqui. Qual foi a última vez que o Cássio fez o acesso, o login via web? Foi dia 3 de agosto. Né? Quais são os dispositivos que ele usa? Ele usa só esse computador aqui. E eu posso também, através desse local, dar um OneLink. O que é o OneLink? Eu vou descredenciar remotamente esse computador para acessar o VBox. Então, se eu fizer isso, eu posso dizer, ele vai me perguntar, você quer deletar tudo que está no computador do Cássio? Você vai dizer sim. Ele vai deletar todos os arquivos da empresa que estão nesse computador. Então, o Cássio saiu, eu consigo fazer o que eles chamam de Remote Wipe, que é uma limpeza remota. Então, você daqui consegue controlar isso num computador específico, ou, por exemplo, excluindo o usuário, todos os computadores e dispositivos móveis que ele usa. Né? E aqui ele também me dá uma série de ferramentas, por exemplo, quem são os admins, ele me permite enviar mensagens, ele me permite adicionar e importar em massa. Tá? Eu tenho 100 usuários e quero importar. Você cria isso numa planilha, num CSV e faz o import dentro de um padrão. E cadastrar um usuário é super simples. Né? Você tem o nome, as informações obrigatórias aqui. Todos os usuários, eles têm que colocar um e-mail. Esse e-mail não precisa ser válido, mas é importante se for para o usuário, porque o VBox tem troca, um arquivo foi compartilhado com você, você foi adicionado numa pasta de time, enfim, tem uma comunicação legal. Parte de login e senha, existe uma opção de configurar aqui o número do celular. Isso é bacana, principalmente para o administrador, que vai receber alguns alertas via SMS que ele pode configurar. Idioma, fuso horário, por exemplo, tem o português do Brasil aqui, mas o ambiente já está configurado com português. Então, se você não colocar nada, ele automaticamente já aceita o que efetivamente está sendo o padrão da empresa. Cota compartilhada, isso é muito legal. Quando eu estou criando um usuário, eu vou dizer que ele não vai fazer parte do ambiente da empresa, somente ele vai ter uma cota pessoal. Eu recomendo fazer isso para que ele não possa ter a decisão de, por exemplo, criar uma pasta, fazer um backup e usar um grande volume de dados. Então eu coloco aqui, vai ter 5 GB de dados, né, esse novo usuário. E eu quero que ele mesmo seja avisado quando atingir 80% da cota. Para quê? Porque eu, como administrador, não quero me preocupar com isso. Ele que vai lá, delete, etc. Ou peça formalmente, eu preciso de 10 GB. Ah, mas por que você precisa de 10 GB? Ah, vou fazer backup das minhas músicas, dos meus filmes. Não, peraí, vai fazer isso no seu ambiente pessoal. O ambiente da empresa não é feito para isso. Então, você consegue ter um controle. Outra coisa são as formas de acesso. Eu vou dizer se ele pode acessar via
mapeamento internet. Eu vou dizer se eu quero mandar um mapeamento internet. O WebDAV é um protocolo, tá, gente? Que permite que o usuário acesse o VBox através de um mapeamento pela rede Windows. Então ele vai lá, cria um mapeamento no próprio servidor Windows, dá uma letrinha, por exemplo, vai ser a letra F, e ele vai acessar o VBox imediatamente, usuário e senha que ele tem, e não vai precisar baixar as pastas. Ele vai acessar como se fosse o arquivo mesmo de rede dele, né, como se fosse aqui o Windows Explorer, só que ele vai conseguir visualizar essa letrinha aí. Hoje no VBox ele vê direto por aqui, né? Todo mundo que tem o agente instalado vê direto pelo... É muito simples, é muito parecido. Então, esse computador aqui é do Thiago, então ele tem acesso à pasta de marketing, a pasta de tecnologia, como é que eu sei, né? Então as pastas que ele tem permissão, tem esses dois bonequinhos aqui, né? As pastas que ele não pode alterar nada tem um cadeado, então essa pasta é bloqueada para uso, para edição ele pode só consultar. E essas pastas aqui fazem parte do home folder dele. Os meus documentos VBox, o Comic Con, são pastas de uso pessoal dele, que usam a cota dele, né? Isso aqui não usa a cota dele, porque é informação da empresa, ok? E o WebDAV em si, ele permite que você faça um acesso semelhante a isso, só que as informações não precisam estar necessariamente cacheadas no computador local dele, ok? Então eu permito ou não dar essa funcionalidade. E-mail de boas-vindas, ele vai ser um admin ou não, e eu posso já decidir se eu vou incluir esse novo usuário num grupo. Então aqui a gente tem vários grupos de operação, né? Ele vai ser do grupo de backup, automaticamente vai receber todas as permissões que são do usuário de backup. Ele é do grupo de projetos, ele vai receber todas as permissões de projetos. Ou eu posso, além de adicionar o grupo, também adicionar ele em tudo, ou adicionar ele numa pasta específica, por exemplo, administrativo compartilhado, né, um grupo. Aí salvou, criou o usuário, né? Então, esses usuários são aqueles que têm licença de uso, são os funcionários da empresa, efetivamente. Aqui eu tenho controle dos convidados. Esses convidados, aqueles que eu falei, são terceiros e eles não pagam licença, tem uso limitado, e o administrador tem o gerenciamento completo dele aqui. E tem os grupos, efetivamente. Os grupos é um negócio interessante, porque ajuda você a efetivamente organizar o seu time, né? Então, imagina que eu tenho uma pessoa do jurídico em São Paulo, uma no Rio e uma em Brasília. E eu crio o grupo jurídico. E eu dou permissão numa pasta, independente de onde essas pessoas estão, elas começam a trabalhar juntas numa mesma pasta, né? Então, eu não preciso ter uma forma de acessar o servidor de arquivos de fora e tudo mais. Automática, eu trabalhando no meu computador no dia a dia, isso já vai acontecer naturalmente. O usuário nem vai perceber que isso poderia ser um problema. Trabalhar com alguém de Brasília, ou alguém de Manaus, ou alguém que está fora do país, não tem diferença nenhuma, ok? A gente tem aqui alguns grupos, é fácil, super simples de gerenciar. Por exemplo, vou lá no grupo de projetos, ele vai me trazer todo mundo que faz parte do grupo, e eu vou poder adicionar qualquer outra pessoa, inclusive um grupo no grupo, né? Ok? Outra coisa que o VBox mostra são os computadores. Isso aqui, eu vou aproveitar esse ambiente, porque além de computadores, você também pode colocar isso no seu servidor de arquivos. Então, como é que isso funciona? Eu vou mostrar aqui basicamente, mas tem um farol, ou seja, tudo que está verdinho está sincronizado, tudo que está em sincronização, ou seja, está subindo ou recebendo uma carga de dados, parece em sincronização, tem alguns computadores que estão atualizando. Tem um só que está erro, eu deixo ele aqui para mais para demonstrar, mas você pode ver que é um computador antigo. Ele já está até uma versão mais desatualizada. Então o que acontece? Quando ele dá erro, o administrador também consegue saber. Ou precisa de atualização. Eu uso muito isso, esse precisa de atualização, para saber que são computadores que provavelmente não estão mais sendo usados, alguém formatou, essa é uma versão antiga do computador. E aqui do lado direito, eu tenho, por exemplo, quero saber quais são os usuários, tem Windows, tem Mac e tem dispositivos móveis. Quais são os usuários que utilizam Mac? É importante às vezes para você saber quais são o grupo de pessoas que estão usando o Mac dentro da empresa. Os dispositivos móveis, quem faz uso, se ele está usando Android ou iOS, você consegue saber
de quem é o dispositivo, quais pastas ele está acessando, e você consegue também desvincular, né, que é tirar ele a permissão dele de acesso. Ok? Você consegue fazer isso do dispositivo, mas lembrando, se eu deletar uma conta, ela deleta todos os dispositivos, seja celular, computador, daquele usuário. Ok? Outra coisa sobre os computadores que é importante é que você consegue fazer como é que funciona o mapeamento de um servidor, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro eu habilito o mapeamento, e aí eu vou dentro do mapeamento, dentro desse computador que eu habilitei o mapeamento, e dou mapear pastas. Eu consigo navegar pela estrutura de pastas desse computador, né? Aqui vai o C e tudo mais, usuários, e eu vou lá e, por exemplo, e coloco que esse usuário, dentro do desktop dele, eu vou pegar essa pasta chamada backup, vou criar uma pasta chamada backup aqui na Penso e vou fazer um mapeamento. Então a pasta chamada backup vai ser replicada para o VBox. Então tudo que for mudado nessa pasta no computador, no servidor local, vai ser replicado para a nuvem, e tudo que for mudado na nuvem vai ser replicado para essa pasta. Então você tem um serviço de uma integração do conteúdo que está no servidor local para o conteúdo que está na nuvem, né? Então ele é totalmente integrado e sincronizado, vamos chamar assim. Aconteceu de um lado, replica para o outro, aconteceu dentro da empresa, replica para a nuvem. Ponto final. Só que você pode fazer isso em múltiplos servidores. Então você pode gerenciar esse cenário híbrido com 1 servidores ou 5 servidores ao mesmo tempo, né? Então a gente tem como gerenciar cenários que eram super complexos de uma forma super simples. Vou desabilitar aqui o mapeamento. Então não é mais possível fazer, é um usuário normal, ok? Agora a gente vai para a parte mais importante aí do jogo do VBox, que é o compartilhamento. O compartilhamento é onde você vai dar toda a estrutura de permissões, de permissionamento de conteúdo, né? Então eu vou criar aqui uma pasta para a gente brincar aqui um pouquinho com ela. Vou chamar ela de Acme. Eu vou colocar que essa pasta ela pode bloquear arquivos Word, Excel, PowerPoint automaticamente, ou seja, toda vez que alguém abrir um arquivo com essa extensão aqui dentro, vai bloquear para quem abriu primeiro, né? Ela vai travar, vai colocar o cadeado, então quem está usando bloqueia o conteúdo. Quem abrir isso ao mesmo tempo vai receber o arquivo especificamente como leitura, então ele não vai poder editar, não vai dar dor de cabeça, é uma coisa que perguntam bastante. Outra coisa, aviso de assinatura por e-mail. Por exemplo, se eu colocar o Thiago agora nessa pasta, ele vai receber, ó, Thiago foi adicionado nessa pasta aqui. Okay? Posso dar uma descrição, alguns dos locais usam isso bastante. E aí eu posso dizer, essa pasta da Acme, quem que vai ter acesso a ela? Né? Então quem vai ter acesso a ela é a parte de marketing. Né? O time de marketing vai ter acesso nessa pasta pelo computador dele, ou via web, ou via WebDAV? Não vai ter. Então eu consigo dizer não só qual grupo vai ter acesso, mas através de quais dispositivos eu vou padronizar esse acesso dentro do grupo. E eu posso fazer isso também por usuário. Então eu vou pegar aqui vou dar o acesso nessa pastinha aqui para mim. Então vou aqui, vou dizer que o Marcelo pode acessar essa pasta da Acme. Ele vai me aparecer ali. Via qualquer coisa, inclusive por novos computadores. Ah não, só esse computador que eu estou usando aqui dentro da empresa. Qualquer computador que eu instalar depois, o VBox, e autenticar com meu usuário e senha, não vai ver a pasta Acme. Isso é bem legal. Outra coisa que eu vou fazer, por exemplo, eu vou dar permissão aqui, eu estou usando o computador do Thiago, vou colocar aqui, ó, Meirelles, vou dar permissão para o Thiago. Instantaneamente essa pasta vai aparecer aqui para ele. Né? Então só ver, criar uma pasta. Né? O que isso significa? Que a partir do momento que eu criei uma pasta aqui de trabalho e dei as permissões, automaticamente os usuários vão ter acesso, onde quer que eles estejam essa pasta, vão compartilhar conteúdo comigo. Né? Então tá aqui a pastinha Acme, né? Eu tenho aqui o VBox do próprio Thiago. A pastinha Acme já vai estar aqui, já vai estar no celular dele, vai estar em todo lugar que ele usa para trabalhar. Né? Passou a ser uma pasta de rede efetivamente para mim e para o Thiago, gerenciada pela empresa. Ok? Legal. Além disso, você tem alguns recursos importantes
colocados. Você consegue ver os compartilhamentos individuais aqui, mas além das permissões eu posso voltar lá e dar permissões para outras pessoas, né? Posso colocar outros assinantes. Eu consigo fazer um instantâneo dessa pasta. Esse recurso é muito legal, que eu consigo restaurar essa pasta. O Thiago fala assim, poxa, eu fiz uma besteira aqui, eu mudei um arquivo importante que não era para mudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui aqui no computador, aqui eu estou usando o próprio computador do Thiago. Vou aqui a documento. Vou fazer um teste, fechei, salvar. Esse documento já está na pasta, já está visível para mim, que sou usuário também do ambiente. Está vendo? Ele está aqui, ó, sincronizando essa informação. O que vai acontecer basicamente é que dentro dessa pasta vai aparecer o documento que o Thiago colocou. Então, eu estava falando do snapshot. O snapshot é o seguinte, o instantâneo. Eu posso pegar a qualquer momento e colocar como essa pasta era antes. Então eu venho aqui no instantâneo e vou dizer que aqui vai chamar AQM2 e incluir as informações somente que estavam disponíveis no dia 29 de agosto, num determinado horário, às 10 da manhã, às 14 horas. Okay? Então eu volto a pasta inteira como ela era exatamente nesse horário. Isso é o instantâneo, isso é o snapshot. Tem cliente que usa isso para fazer backup. Então eu chego no dia 30, no dia 1º de janeiro e faço backup de como essa pasta era dia 31 de dezembro e guardo ela como se fosse um backup anual, né? Uma retenção. Você pode fazer sem problema nenhum. Ela vai ficar lá para sempre para você. Ou um outro ponto aí do instantâneo é que quando você está acessando esse arquivo, vamos imaginar que eu fui lá e deletei o arquivo, fui lá e excluí. Ok. Esse arquivo some, ele desaparece, todos os computadores de todo mundo, ele foi embora. Só que eu consigo, ele fica na retenção, lembra que eu falei? Que ele fica 30 dias de retenção, lá a gente até mostrou, ele fica lá, os arquivos excluídos, então ele está aqui esmaecido, mas ele está no servidor. E eu posso restaurar, ou excluir permanentemente, eu sou administrador, eu posso recuperar. A mesma coisa para ver revisões, recuperar arquivos excluídos em massa, apagar todas as revisões, apagar todos os arquivos excluídos, bloquear todos os arquivos que estão aqui. Então, por exemplo, eu quero bloquear esse aqui, todos os arquivos que estiverem aqui. Ele vai colocar o cadeado e esse documento passa a ser, não pode ser mudado, né? Não posso desbloquear. Então, o administrador tem muito poder para gerenciar o uso dos arquivos. Uma coisa importante, tá? Esse painel do administrador todo não são todos os usuários que vêm. Quem visualiza são só os administradores. Os usuários só vê a pasta que ele tem permissão. Tem lá a permissão da Acme, pronto, acabou. É isso que ele vai ver. Okay? Então, o compartilhamento é o coração mesmo, é a estrutura principal do VBox. Uma outra coisa bacana, ferramenta de backup. O administrador pode dar permissão para que os usuários façam backups nas suas pastas, mas eu tenho visto muito mais o administrador querer gerenciar isso. Então, como é que funciona? Vamos imaginar que eu quero fazer aqui um backup de uma máquina, de uma pasta que não está no VBox, que é uma pasta que está dentro do computador local. Eu vou fazer isso no meu computador. Então está aqui o meu desktop, vamos ver se eu não lembro se está ligado. Mas basicamente o que ele vai fazer é, ele vai mostrar a minha estrutura de arquivos, né, minha estrutura de pastas. Eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que não deixei ele ligado. Mas de qualquer forma eu vou poder navegar. Não está desligado. Eu vou poder entrar no computador aqui. Eu vou entrar no do próprio Thiago aqui. Computador, ele vai me permitir fazer um acesso instantâneo. Eu vou lá, usuários, eu vou até o desktop dele, né, por exemplo, e vou fazer o download. Eu vou pegar a pasta Marcelo 2 e vou fazer um backup dessa pasta. Tudo que tiver no desktop na pasta Marcelo 2 vai ser backupeado para o VBox instantaneamente. Isso é muito bacana, porque eu como administrador coloquei que essa pasta vai ser backupeada. O Thiago, se quiser fazer um backup, eu não tenho acesso ao que está lá na pasta, etc. Eu não estou invadindo o computador dele. Eu estou simplesmente falando que tudo que tiver naquela pasta vai ser
replicado para o VBox. E tudo que tiver naquela pasta eu consigo mandar entregar numa outra máquina do Thiago sem precisar. Então eu uso isso para fazer troca de máquina. Então amanhã eu vou substituir sua máquina, joga tudo na pasta Marcelo 2 ou na sua pasta de backup lá do desktop, eu vou lá, pego e jogo na máquina nova. Quando você chegar amanhã já está tudo certinho. Então facilita muito o dia a dia de quem está gerenciando. E detalhe, né? Isso pode ser um cara que está no Rio Grande do Norte, não importa, ele pode estar no Rio Grande do Sul, não importa. O administrador vai fazer isso da mesma forma. Ok? Aí eu tenho aqui a parte de atividades. Ele vai mostrar todas as atividades feitas especificamente aqui no ambiente da Penso. Eu posso fazer busca, eu consigo criar alertas, isso é muito legal. Por exemplo, eu quero um alerta de quando, por exemplo, alguém adicionar um novo grupo. Né? Então, quando alguém adicionar um novo grupo, vai avisar o Marcelo. Vai avisar por e-mail, vai avisar por SMS, né, que eu falei ali. Tem o PSA, que é um sistema que não está implantado ainda aqui no Brasil. Então você pode enviar um SMS toda vez que alguém adicionar um grupo, adicionar um backup, adicionar um novo compartilhamento, etc. Eu posso receber alertas. Então, às vezes que alguém deletar um backup e por aí vai. Tá? Muito bacana o sistema de alertas, ajuda bastante. E o outro ponto é a parte de relatórios. Eu tenho aqui vários relatórios criados, por exemplo, que é o relatório que vai para a parte de recursos humanos. Então eu tenho uma lista de todos os colaboradores aqui da Penso e quais pastas ele tem acesso aqui. Ó. Então o Cássio, que a gente construiu, ele tem acesso às pastas Backup, Catri Procedimentos, Catri, Procedimentos VBox, Projetos Time. São as pastas que ele tem permissão. Né? Então eu consigo dizer para o RH quais são as pessoas e o que elas têm acesso. Eu conseguiria fazer isso também para um gestor, enfim. Eu posso dar permissão para alguém que não é necessariamente o administrador do VBox. Isso é muito bacana. Outra coisa que eu tenho é o relatório mensal, eu mando para mim. Então, como é que eu posso mandar isso? Por PDF, por Excel, por CSV. É muito bacana e o mais legal, por ser automatizado, eu simplesmente esqueço de olhar, recebo. Quando eu recebo no dia primeiro, vou lá olhar e vejo o que se está usando muito, se não está, saúde dos computadores, relatório semanal, storage, eu consigo ter diversos views disso. Então criar um relatório é super simples, eu vou dizer o nome dele aqui, relatório tempo real. Por exemplo, eu posso dizer que esse relatório é de agora, e vou fazer isso todo dia. Né? Então é bacana, eu vou fazer isso no 7º dia. Dos últimos 7 dias, na semana passada, tá vendo? Já dá aqui de segunda a domingo, do último mês, dos últimos 90 dias, intervalos personalizados. Você consegue realmente ter informação. Uma coisa bacana, né? Você colocar um relatório desse para o dono da empresa, para o gestor principal, para o diretor, você também vai mostrar que o recurso de TI, o uso do armazenamento, dos custos, dos usuários e tudo mais, está super controlado por quem está cuidando disso. Né? Isso é muito bacana. É bonito o relatório de ver, eu posso abrir aqui, ele é exatamente como é a web, tá? Vou mostrar aqui. E você determina como esse relatório vai ser gerado e para quem ele vai ser enviado e qual a recorrência. Diariamente, todo ano, se ele vai expirar, qual a data que ele começa. Ele vai repetir, por exemplo, vai ser mensal, todo dia 10. Eu salvei, ele vai acontecer isso para sempre até eu dizer que não quero mais. Então, o relatório ele é muito bonito de ver. Né? A gente mostrou aqui, eu vou mostrar o relatório mensal completo, ele vai demorar um pouquinho, mas vale a pena, porque ele vai mostrar exatamente a view do administrador do dashboard, né, do Visão Geral, mas ele vai mostrar um resumo, e quando é PDF, o gestor que recebe isso fica muito satisfeito aí com o controle que ele passa a ter das coisas. Né? Isso dá uma visibilidade para ele até questionar alguma coisa ou falar, pô, tá, o consumo dos recursos está eficiente. Uma outra coisa que eu gosto de mostrar é a parte de configurações. Configurações têm políticas. Aqui você tem, por exemplo, extensões de arquivos que não são permitidas. Então aqui eu tenho o tamanho máximo de arquivo, qual a cota de espaço da empresa. Então o meu tamanho máximo de arquivo é 10 GB. Eu posso chegar e pedir aqui, eu quero
o tamanho máximo do arquivo seja 50 GB. Eu tenho vídeos e preciso usar isso para trabalhar, etc. A gente pode, isso é totalmente customizável, ok? Extensões excluídas, então eu não quero que ninguém tenha .exe aqui na Penso. Eu vou colocar isso, vou salvar todos os arquivos do exe, ele vai rejeitar e vai dizer extensão de arquivo rejeitada pelo ambiente, certo? Não está sincronizado, vai mostrar um alerta lá de erro. Outra coisa que você vai poder configurar aqui são políticas de o usuário tem que trocar de senha, forçar a trocar senha a cada X dias e tudo mais. Aí são coisas de duplo fator de autenticação. Você determina quais são essas policies, tá? Essa aqui é de longe a mais utilizada, ok? Bom, a gente falou bastante aí dessas funcionalidades. Eu vou convidar vocês, a parte tem gente aqui falando de rollback instantâneo, arquivo deletado. Amanhã vai ter, não, amanhã não, acho que na sexta-feira vai ter uma apresentação do Lucas Guerreiro para falar sobre ransomware. E aí ele vai mostrar no detalhe essas funcionalidades. É muito legal, dá muita segurança, tá? Ter o serviço de arquivos na nuvem protege sim muito mais a sua informação, te dá muito mais ferramenta, inclusive para fazer restauração em massa de coisas rapidamente, né, super ágil. Então, para restaurar um arquivo, vocês viram lá, é um clique, deletar, um clique, restaurar. Acabou, está feito isso para todo mundo que tem acesso àquele arquivo, né? Então, muito simples, muito bacana de fazer. Outra coisa que, eu quero fazer uma integração com o AD, eu só vou instalar um cliente VBox, vou adicionar o AD aqui, automaticamente está feita a integração, né? Então, tem uma série de recursos aí bem interessantes. Ok? Bom, pessoal, esse é o painel de controle, fico à disposição para tirar dúvida. Realmente tem muito poder no lugar só. Voltando aqui para a apresentação, então como funciona o painel de controle já foi. Tem alguns pontos a mais que eu queria colocar aqui para vocês, né? Então, além de você ter essa simplicidade de gestão, não só da gestão do hardware, do software, mas também do dia a dia da sua TI, eu separei aqui. Por que adotar um servidor de arquivos na nuvem? O que muda na vida da empresa, né? Então a gente resolveu aqui adotar alguns dos cenários mais comuns que os clientes têm trazido para a gente, né? No final, volto a dizer, teremos aí mais espaço para pergunta. Você pode trazer a demanda da sua empresa. Então, o primeiro ponto que a gente colocou aqui é a flexibilidade. Foi feito para atender empresas de qualquer tamanho. Isso quer dizer, minha empresa é pequenininha, eu posso ter um VBox? Pode. O VBox não foi feito para usuário doméstico, tá bom? Não foi feito para o Marcelo, pessoa física, usar, etc. Não faz sentido. Mas uma pequena empresa que queira ter a gestão e a segurança, a proteção dos seus arquivos, sim, pode e deve ter um ambiente de VBox, né? Uma empresa maior, mais estruturada, que tem um servidor de arquivos em nuvem, mas que quer migrar isso tudo para a nuvem, com certeza, ela pode aqui entrar e substituir o servidor local dela, como a Penso fez. A Penso tem 150, 160 pessoas, e a gente substituiu, foi 100% era um servidor local, e foi tudo para a nuvem, não existe mais um servidor local. Agora tem ambientes que são muito mais complexos, que são maiores, né? Tem uma matriz com 1 tera de dados, tem uma filial com 500 GB, tem outra filial com 500 GB, e tem uma filial pequenininha que nem servidor tem, mas eu precisava controlar os dados dele. Eu vou montar um ambiente híbrido, onde eu vou ter a matriz com o servidor local replicado para a nuvem, vou ter a filial com o servidor, uma das filiais com o servidor local replicado para a nuvem, a outra filial tem um link ótimo de internet, o servidor está velhinho, não vou comprar um novo, vou migrar para a nuvem 100% e jogar esse servidor fora, e a filial pequenininha vai trabalhar direto na nuvem. Nunca teve e nunca vai ter um servidor. Então eu gerencio qualquer tipo de cenário pela mesma ferramenta. A gente colocou aqui como cenário de uso, na parte de centralização dos dados, eu tenho o controle pleno de tudo aquilo que está acontecendo no meu ecossistema de uso, né? Então eu tenho, por exemplo, locais e equipes. Pensa que você tem, além das
filiais, né, que está aqui, você tem gente trabalhando fora, uma obra, tem um evento, viagens, gente trabalhando de home office, gente que está em férias que pode precisar acessar algum arquivo. Eu tenho um time de freelancers que me ajudam num determinado tipo de trabalho, correspondente externo, que é muito comum para advogado. Eu tenho gente que vai até o fórum tirar foto dos processos para mim e eu quero que esses processos sejam enviados para o advogado que está cuidando daquele caso. Então, eu vou lá, configuro o meu dispositivo móvel para fazer um upload das fotos que eu for tirando para uma pasta específica, que é a pasta do processo, vou até o fórum e começo a tirar foto com 4G. Essas pastas vão aparecendo, vão brotando no computador daquele advogado que está esperando essa informação. Então, eu estou lá em Belo Horizonte tirando foto do processo e o advogado aqui em São Paulo está recebendo todas as fotos instantâneo. Ou que seja o paralegal, o estagiário, está recebendo essas informações para organizar, para redimensionar, para fazer uma juntada e colocar à disposição para o advogado. Então, facilita muito, absurdamente o trabalho, né? Outro grupo aqui importante é clientes e fornecedores. A gente tem, que são os usuários convidados, tá bom? Eles não têm acesso a tudo isso que eu mostrei, eles vão acessar arquivos e pastas que um usuário deu permissão através do browser, tá bom? Através do navegador de internet. Então, é custo zero, não tem limite. Eu tenho log, tenho proteção, tenho registro de tudo que está sendo feito. Eu tenho clientes que trazem esse tipo de demanda. Eu tenho fornecedores que precisam me mandar guias e notas fiscais e documentos de funcionários que estavam envolvidos na minha obra, no meu atendimento, no meu contrato. E eu preciso que ele coloque todo mês essas pastas, dentro de algumas pastas específicas, os documentos. E eu quero ser avisado quando ele fizer isso. Então eu vou ser avisado instantaneamente no momento que ele colocar uma pasta, aviso de download, aviso de upload. E eu estou aqui sentado na minha mesa bonitinho e recebo um aviso. Olha, o Thiago colocou um documento lá na sua pastinha de fornecedor. Então, isso é muito legal, gente. Muito bacana mesmo. Em dispositivo móvel, eu falei aqui bastante, mas conceitualmente, qualquer dispositivo que você tenha, Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone, é compatível com o Webox. Então isso é muito comum, a questão do Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo para o trabalho. A empresa controla, seja lá qual for o dispositivo que o usuário usa para trabalhar, isso é muito comum, né? E além disso tem o WebDAV, tem o navegador, o próprio browser, né, o navegador de internet, que facilita aí no uso do dia a dia. Outro fator relevante, assistam a parte de segurança, isso vai ser bastante esclarecedor, mas a segurança e a proteção dos dados é muito importante. Quando você fala em unificar os dados da empresa, então você passa a ter visibilidade e controle de tudo, né? Não está mais esparramado por aí. Você tem backup, então nativo já de 30 dias, mas eu posso mudar esse backup para 30 dias, para 180 dias. Né? Posso fazer um instantâneo, ou seja, gravar aquela pasta, fazer um backup semestral, anual, mensal, enfim. A única coisa, você vai usar mais espaço. Quero manter aquela cópia de segurança protegida em nuvem. Outra coisa, tem a ferramenta de backup da estação do usuário. Então, tem muita coisa aí que o backup agrega para você. Versionamento. Então, eu vou ter lá a proteção de 30 dias automático também. Mudei um documento, removi sem querer uma coluna que era referência de preço. Foi embora essa coluna, quebrou todas as minhas referências. Volto, ver versionamentos anteriores e está lá o meu arquivo intacto, pronto para colocar em produção. Não tem retrabalho, não tem perda de informação. Permissão de usuário, a gente mostrou como é que faz. Compartilhamento seguro é muito simples, é liberado para o usuário, então é muito simples de realmente controlar e o próprio administrador consegue ver quais são os compartilhamentos feitos e determinar qual é a policy, né? Só vai ser compartilhamento seguro ou pode ser qualquer tipo de compartilhamento. Depende do seu ramo de atuação aí. Criptografia, tudo que eu mostrei no servidor, ele fica criptografado tanto na transferência dos arquivos entre o agente e o servidor do Webox, o serviço em nuvem, e tem duplo fator de autenticação, mostrei para vocês também. Então, é um sistema muito seguro. E a proteção contra a perda de dados. Isso aqui é muito bacana, porque esse conjunto de segurança e proteção vai fazer com que você realmente consiga
se proteger em diversas camadas para desastre, para erro humano, para situações onde você foi infectado por um ransomware. Ransomware é aquele, não é um vírus, é um malware que infecta um computador e que faz com que uma determinada pasta ou todas as pastas de um determinado usuário sejam criptografadas e você tem que pagar um resgate em Bitcoin para ter seus dados de volta. Então, esse cenário facilmente é revertido com algumas dessas várias soluções de proteção que tem dentro do VBox. Então, e tudo isso é gerenciado num painel só, e tudo isso pode ser feito em massa. Ou seja, eu restaurar uma pasta como ela era ontem, antes da infecção, em massa. Isso vai ser aplicado para todos os usuários. É muito eficiente para te proteger, para proteger todos os dados da empresa. Bom, é isso. Acho que a gente cobriu aí todos os pontos que são mais perguntados quando a gente faz um ambiente de teste, quando a gente vai visitar um cliente, quando vocês ligam para a gente para saber. E agora, eu estou vendo que está tendo bastante pergunta, o Thiago está me ajudando aqui mostrando aqui, apontando algumas perguntas legais que foram feitas para a gente poder responder. Então eu vou entrar aqui nas respostas, fiquem à vontade aí para mandar mais. Eu vou reforçar aqui um ponto que é, se você tem o seu cenário específico, se você acha que tem uma questão importante para você tomar uma decisão que não ficou claro aqui, faz um contato com a gente. Está aqui tá aqui meu telefone, está aqui meu e-mail. Nós temos um time todo aqui de especialista, de equipe comercial que pode visitar você. Traz o problema para a gente, deixa a gente ajudar. Nós já migramos aí muitas empresas de todo tipo de porte, todo tipo de situação. Esse expertise está aí para você, para ajudar a você fazer logo, da melhor forma possível, logo na primeira vez. A gente consegue agregar sim. Então, o primeiro ponto aqui é como fazer para migrar os dados do servidor. Eu cheguei a mostrar isso, mas é uma questão importante, eu vou explicar, é super relevante. Tá? Uma vez que você foi no seu servidor local, instalou o cliente do VBox, criou um usuário, tá? A gente sempre recomenda ter um usuário específico para fazer isso, então, migração, nome do servidor e tudo mais. E começou a fazer os apontamentos, os mapeamentos, ou seja, passa marketing para marketing, passa operação para operação, vendas para vendas, sabe? Ele começa a replicar tudo automaticamente, e mostrando para você o progresso e tudo mais. No momento que ele termina isso, o seu servidor ele já está integrado. Tudo aquilo que está sendo feito no dia a dia já está sendo replicado para a nuvem. Ele está híbrido, vamos chamar assim. Então, como é que você faz para migrar para a nuvem? Já está migrado. A partir do momento que ele está replicado, já está funcionando. Eu só vou criar os usuários, vou criar a estrutura de pessoas, as permissões e tudo mais. E se eu quiser que seja só para a nuvem, eu desligo o meu servidor de arquivos. Instantaneamente também. Então a gente costuma fazer isso, deixa sincronizando. Às vezes é pouco dado, vai um dia, mas às vezes é 500 GB, 1 tera e por aí vai. Depende do seu link de internet também, do seu upload. Mas o dado vai todo para o VBox durante a semana toda. A gente faz um projeto de final de semana, instala o cliente para todo mundo, dá as permissões, faz tudo bonitinho, registra nas máquinas. Depois das permissões, faz a sincronização dos dados na máquina de cada usuário. Chega na segunda-feira, simplesmente some com o compartilhamento do servidor para todo mundo. Todo mundo já está trabalhando no VBox. Então, é muito bacana, simples de ver, é um trabalho que no final de semana você virou a chave. Muitas vezes as pessoas nem percebem que houve uma mudança, tá? É muito simples mesmo. Outra questão com o assunto, né, sobre isso é que a gente já comentou aqui. Você pode continuar com o servidor híbrido, ou seja, ele replicando para a nuvem, e a gente trabalhando na nuvem e da rede local ao mesmo tempo, e você pode fazer múltiplos servidores nesse formato. Que eu tenho um time trabalhando 100% na nuvem, eu tenho um time trabalhando 100% na rede local, né, e a empresa tem tudo replicado na nuvem, todos os dados centralizados e unificados do mesmo jeito. Então eu não preciso, às vezes, mudar a forma de todo mundo trabalhar, porque um time específico tem necessidade de trabalhar de fora, ou eu tenho um grupo de 10 pessoas. Então eu tenho lá 1 tera de dados e tenho 100 funcionários, mas eu tenho 10 pessoas que usam 500 GB e que precisam trabalhar de fora. Eu posso contratar um VBox de 500 GB com 10 usuários, integrar meu servidor, só aquelas pastas que essas pessoas trabalham, e ter o meu servidor de arquivos parcialmente integrado na nuvem. Okay? Então é super flexível.
Aí, bom, aqui a gente está falando sobre a questão de treinamento, né? Bom, basicamente tem bastante gente falando aqui que nem precisa de treinamento com essa apresentação, é verdade, mas a questão do treinamento sim é importante, porque às vezes a gente vai levar para a sua realidade, né? Então, como é feito esse treinamento, é a pergunta. Ele é remoto, então ele é muito parecido com o que a gente fez aqui, só que a gente faz questão que você faça as coisas. Então você cria os usuários, você cria o grupo, você importa lá o CSV dos seus usuários em massa, você mesmo coloca a mão, ou o seu parceiro de TI, o seu TI interno. Por quê? Porque você vai adquirir competência, você vai saber fazer, e saber fazer é muito diferente do que ter visto a gente fazer, né? O que é a parte mais legal para penso disso? Uma vez que você sabe fazer, você aciona muito menos a gente. Então, isso já é ótimo. Outra coisa é que quando você aciona a gente sabe que é uma questão importante, é urgente, e vamos tratar isso com toda a prioridade possível. Então, sua empresa precisa voltar a trabalhar, pegou um ranço, precisa restabelecer o ambiente, legal, vamos agir com força, vamos ajudar você a reverter essa situação. Estamos aqui justamente para isso, né? Então, é uma situação de ganha-ganha. Você vai ganhar agilidade, a gente vai ganhar menor volume de trabalho repetitivo, né? Então, bom, deixa eu ver o que mais pergunta tem aqui. Ah, legal, é uma pergunta importante sobre a flexibilidade. Para aumentar espaço ou a quantidade de usuários, eu posso fazer pelo painel? Não, você não pode. Quando você contrata o VBox, a gente vai licenciar o seu ambiente para o número de usuários que você contratou. Então, por exemplo, contratei 100 usuários, ele vai estar travado em 100 usuários. E para o espaço que você contratou, então vai estar travado em 1 tera. Então você vai ter lá o seu ambiente cadastrado. Quando você precisar de mais espaço, você vai fazer um contato com o seu gestor de conta aqui, com o seu gerente comercial, e falar, pô, eu preciso de um upgrade de 1 tera. Ele vai cotar, você vai fazer um aceite nisso, e para mudar é um comando, tá? Então ele vai passar de 1 tera para 2 teras imediatamente. Ou vai passar de 100 usuários para 200 imediatamente. Ou vai passar de 100 usuários para 50, se está precisando economizar dinheiro, ou encerrou um projeto, não tem mais necessidade de tanta gente, não tem problema nenhum, é feito instantâneo, é muito rápido. A única questão é que você precisa requisitar para o seu time comercial, ok? Aqui a questão, tem uma pergunta de como é que é a instalação, a integração com o Active Directory do Windows. Então a gente mostrou lá, tinha uma abinha que era a parte de autenticação. Então é bem simples, tá? O processo basicamente você vai instalar o VBox no servidor, faz o AD, e ele vai conseguir enxergar a estrutura de AD e fazer a replicação da autenticação dos usuários. Então a autenticação, o login e senha que você usa na rede local vai ser a mesma para o seu VBox. Então isso é muito bacana, muito legal, é simples de fazer, é rápido também. Ok? Gente, acho que a gente cobriu aí a grande parte aí das principais perguntas. Estou vendo que tem algumas perguntas ainda para responder. A gente está estourando o tempo, mas eu vou sentar junto com o Thiago, a gente vai responder todo mundo, ninguém vai ficar sem resposta, tá? Vou mandar essas respostas aí para vocês. E volto a dizer, estamos aqui, estamos à disposição para olhar com carinho o seu cenário e achar a melhor solução, tá? Conta com a gente. Obrigado pela participação de todos, foi muito bacana. Um abraço. Pessoal, só lembrando que amanhã, às 10, nos encontraremos novamente, onde apresentaremos o case que nós temos com o escritório Robortelli Pérez Advogados. Ok? Um forte abraço.